Fala, meus amigos. Vamos lá, galera. Falar um pouquinho aqui sobre essa nova forma da gente fazer uma leitura, né? Utilizando o impulso de três linhas, né? Eu chamei de impulso triplo, tá? Então, antes de mais nada, né? O impulso normal não vai ser mudado. A gente sempre vai utilizar. A minha leitura principal padrão é a leitura atual, tá? Com MK Force, MK Impulso. Não vai mudar nada disso. O impulso triplo, ele só adiciona algumas informações extremamente importantes para a gente, que a gente pode utilizar como melhora, né, do movimento, melhora da tendência, enfim. E aqui é uma visão que eu vou pegar para vocês sobre é, alguns aspectos que eu identifiquei no impulso triplo, não necessariamente que é a única forma que tem de ser utilizado, tá? Como eu falo para vocês, é uma ferramenta que está em desenvolvimento, vocês podem dar até a opinião de vocês sobre a velocidade do impulso, vamos dizer assim, né? Para ver se eu preciso fazer algum tipo de alteração que talvez fique mais interessante para a gente fazer um teste. Mas aqui tem diversas formas, né, de utilizar o impulso triplo, assim como tem diversas formas de usar o MK Force e o impulso que caracteriza o pivô pro clássico, né? Tem gente que trabalha contra tendência, tem gente que trabalha a favor outra tendência, tem gente que trabalha um tempo gráfico muito longo para trabalhar a curto prazo, tem gente que trabalha o momento, que é a minha análise clássica, né? O momento de inclinação e força compradora para você trabalhar uma movimentação maior ou direcional. Enfim, tem várias formas, né, da gente visualizar uma melhora técnica, uma melhora na leitura técnica utilizando o Pivot Pro. Então o impulso veio para isso também, tá? Então vamos falar o que acontece com o impulso. O impulso são três linhas, tá? Tem a linha do impulso normal, tá? Que é o MK Impulso, o tradicional, que é a linha verde. Coloquei a linha verde aqui, tá? Se você for para pensar, tu vai ver que, se for para ver, tu vai ver que o mesmo movimento da verde aqui tem no impulso tradicional, tem na verdinha aqui nova, tá? Não muda nada. Tá? A única coisa que muda é que o impulso triplo, como são três linhas, ele vai precisar se ajustar ao tamanho do indicador. Por exemplo, aqui ele está trabalhando numa região de mínima de 3,3 até 12, por exemplo, né? Aqui ele está trabalhando numa mínima de 3 para a máxima de 21, ou seja, o ângulo da movimentação diminui porque ele precisa colocar mais informações nesse quadradinho aí do indicador, entendeu? Então ele acaba ficando mais achatado o movimento. Vou abrir o Point to Fix, deve piscar a tela aí, né, galera? Vocês sabem, né? Então, ó, você visualiza que determinados movimentos, ó, aqui tem a inclinação desse verdinho, aqui também, mas a inclinação do verdinho está muito mais forte aqui do que aqui, tá? Dá para perceber, tem algum detalhe. Por quê? Porque aqui a gente tem uma amplitude, né, de 3 até 12,5, aqui a gente tem uma amplitude de 3 até 21. Ou seja, a gente vê que o mercado, né, ele precisou de mais um valor maior para se trabalhar, ao invés de 12 para 3. Ou seja, de 12 para 3 a inclinação é muito mais forte do que 12 para 21. Tá? E o Profit usa assim, trabalha assim, né? Por isso que às vezes vai ficar um pouco. Parece que está um pouco diferente, mas não tá. Beleza? Na verdade, ele só tá mais achatado, tá? É como se você tivesse pego assim, meio que essa impulsão e tivesse feito isso, ó. Tá? E parece que ele ficou um pouco mais achatadinho, sacou? É porque o Profit ele trabalha essa, vamos dizer assim, né? Essa amplitude dinâmica, né? Meio que isso. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o impulso triplo, né? Então eu trouxe mais duas linhas além do impulso tradicional, que é a amarela e a azul. A amarela é o impulso intermediário, tá? O verde é o impulso clássico, que é um curto, que a gente precisa de momento, né? Que eu sempre falo com vocês, ou seja, a gente tem momento aqui para um pivô de alta na Prio, por exemplo. Tá? Então a gente tem esse momento aqui para o mercado desenvolver. O impulso secundário, o impulso intermediário, que é o amarelo, é um impulso já mais longo, tá? Ou seja, qual o momento? Será que no tempo gráfico maior, né, no movimento maior, numa tendência maior, num momento maior, também tem condições de desenvolver para uma direção? Isso que ele vai mostrar para gente. E o azul, cara, é o longuíssimo prazo, tá? O azul é como se fosse uma média de 200, uma média de 400 períodos, é um negócio muito longo. Então, o que que nós temos aqui? O Impulse, né? O Impulse, ele tá mostrando pra gente uma leitura super longa, tá? Então, são três linhas bem distintas, e nem sempre elas vão dar na mesma leitura, na mesma movimentação. Então, aqui a gente tem um exemplo muito clássico, tá? Do que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, nesse momento, vou tentar colocar aqui, né, para gente estudar. Nesse momento aqui, onde o mercado vai fazer um pivô de alta, o que que nós temos no impulso clássico? Temos aqui inclinação, força compradora nos rompimentos, né? Importantes, força compradora na região dos movimentos de rompimento, se caracterizando que o mercado tende a desenvolver
a tendência, no caso aqui, de alta, da força compradora. Perfeito. O que que a gente, se a gente tivesse um impulso nesse momento, o que que a gente estaria visualizando também? Opa! Né? A gente tem um impulso aqui que começa a virar para... Opa, tem um impulso aqui, né? Um amarelo, começa a virar na mesma região, na mesma movimentação que o impulso curto. Ou seja, temos um curto e um médio prazo em direções iguais, né? Fazendo com que a gente tenha uma força de desenvolvimento muito maior, trazendo uma leitura do que a gente pode, talvez, esticar o nosso trade, que seria um alvo de 1 para 1 aqui, 100% de FIBO, sabendo que tem muita força compradora aqui, no caso do MK Force, e temos tanto a tendência de curto prazo quanto a de médio prazo, ou seja, o impulso verde e amarelo aqui, os dois andando na mesma direção, caracterizando que, opa, o mercado pode puxar um pouquinho mais. Para onde? Cara, terceiro alvo de FIBO, dá uma esticadinha, né? É saudável. Então vamos lá, ó, dá uma esticadinha nesse trade, buscar a máxima, que era uma máxima importantíssima, histórica, né? Que a gente estava trabalhando, testando, ou seja, o movimento que ele pode dar um pouquinho mais de mais 3%, 3,5% nesse trade, porque tem momento, cara. Então, por que não, né? Por que não? Então, essa seria a nossa leitura, né? Referente aí a esse impulso nesse momento. Então, resumindo, né? A primeira leitura, a primeira visão técnica que a gente tem rápida, quando a gente tem uma impulsão com a impulsão intermediária e a curta na mesma direção, muito sucesso, tá? Quando tem a longa contra essa direção, a gente vê que, opa, calma aí que o negócio não tá tão direcional assim. Então chega um momento que ele tem tipo uma sua inflexão aqui, né? Que bate de frente um com o outro, que seria as duas curtas com a longa. E aí, cara, o que acontece? Quando ele bate aqui, ó, as duas curtas com a longa, o que acontece? O mercado deu uma lateralizada, né? É visível que a gente não consegue ter mais força, desenvolvimento de força, né? Então a gente vê que o mercado tá meio lateral porque teve uma briga aqui bem pontual, onde as três se encontraram na mesma região, né? Então é isso, tá? O impulso triplo aqui, quando chega longo, ele bate contra esse movimento, geralmente trava o mercado. Então é uma segunda leitura no impulso triplo. Cara, eu estou tentando chegar num momento, né, onde a gente tem uma leitura muito macro, onde a gente consegue acreditar e ter um pouco mais de confiança nos indicadores para a gente entender e ver no gráfico se realmente isso faz sentido. Né? E aqui no caso era uma máxima histórica. Então, tipo assim, pô, será que ele vai romper com vontade essa máxima histórica? Pô, até rompeu, tá? Mas não deu aquela continuidade que a gente queria. Onde eu tentei trabalhar compra no semanal, fizemos parcial, o mercado estopou. Ou seja, o mercado não ficou tão direcional. E aí a gente tem uma confirmação. A confirmação veio do impulso natural já, tá? Não tem nenhuma novidade. Quando eu comprei essa correção aqui, eu vou tirar esse FIBO aqui, né? Quando eu comprei essa correção aqui no semanal para tentar renovar a máxima histórica, a gente já tinha uma desconfiança, né, se o mercado ia ou não, porque era uma correção, já é um risco. E o que confirmou aqui nessa leitura foi o quê? A falta de força compradora ao romper uma máxima histórica, né, não tinha força compradora, trazendo uma leitura de será que vai? Né? 2 dias onde ele rompe, né, máximas históricas 2 vezes seguidas e não consegue desenvolver sem força compradora, trouxe uma leitura de que, olha, talvez o mercado não vai renovar essa máxima histórica agora. Pode fazer o quê? Uma correção pré-rompimento, pode deixar um topo duplo, fazer uma correção macro de toda essa puxada aqui para uma região de FIBO, ou seja, traz essa leitura do que pode acontecer, né? Então, essa visão já vinha, tá, no impulso tradicional. Então, você já poderia fazer essa leitura no impulso tradicional. O que o impulso triplo traz para a gente de melhor é, cara, a tendência secundária já não está direcional com a tendência primária, né? A gente tem uma tendência secundária aqui, ó, bem descendente. Ou seja, olha, pode até andar, tá? Mas aqui ele precisaria fazer o quê? Uma correção, fazer um upper handle aqui, uma correção pré-rompimento para as duas andarem juntas aqui, né? E voltarem a fazer esse mesmo movimento para ter essa mesma impulsão forte aqui. Ou seja, a gente teve uma briga, a gente sabia que podia ter um estresse aqui, coisa que está acontecendo mesmo, né? Tá fazendo uma correção bem complexa. Beleza? Então essa seria essa leitura inicial. Outra coisa que eu percebo também, né, obviamente, quando as três estão na mesma direção, tem uma leitura super bacana, né, assim, quando a gente tem tanto a longa, contra a curta, quanto a mediana, né, a intermediária, quando as três estão na mesma direção, o mercado tende a desenvolver topos e fundos ascendentes com mais tranquilidade, até o momento que a intermediária começa a perder um pouco de força, ou a intermediária e a curta começa a perder um pouco de força, você começa a falar que existe uma correção. Nesse caso foi uma correção complexa, né, através de um canal, enfim, aí entra a análise técnica clássica, tá? Não existe nada
mágico aqui não, tá? Mas rolou uma correção complexa através de um canal. O mercado veio testar média longa antes da continuidade no pivô de alta, por exemplo, tá? Então, galera, essa seria a leitura, tá? Tanto que aqui, ó, ele fez um rompimento, ó, que interessante. Também falha, né, galera? Isso é importante, né, a gente trazer para vocês que existe uma movimentação que às vezes o mercado vem a falhar. Nesse caso aqui não foi uma falha onde a gente tomou stop, né? Tinha um momento que o mercado fez um pivô de alta, ele rompe uma máxima, tínhamos inclinação em força compradora. Nesse cenário aqui, né, eu pegaria uma movimentação macro, pegava essa região aqui de fundo, de congestão, espelharia para cima, o mercado poderia buscar até 45,15 e ele não foi até seu alvo final. Porém, tá, apesar de não ter ido buscar o nosso alvo final aqui nesse cenário, obviamente que ele fez o mínimo que ele deveria fazer, né? Como a gente viu que ele não foi no nosso alvo final de Fibonacci, né? Que seria um movimento espelhado para cima. Mas, cara, pelo menos ele fez essa leitura que a gente gostaria, que foi o quê? Rompimento de topo, corrigiu, fez uma correção pré-rompimento linda, fez o pivô de alta, a gente poderia tirar o stop daqui para colocar o stop para cá, desenvolveu, deu um momento para a gente trazer o preço médio para esse fundo aqui, né? Para quem gosta de gerenciar risco, o mercado corrigiu, fez o novo pivôzinho de alta, deu para subir o risco, o stop para cá, né? Ou seja, você tem preço médio aqui, com o stop aqui, o mercado não conseguiu fazer aquele alvo que a gente gostaria de 45, mas ele foi perder um fundo técnico depois de um pivô de alta, trazendo uma indefinição de curto prazo, uma dúvida. Ou seja, acabou tirando a gente de forma precoce. Mas deu para sair aí com 7%, com pelo menos metade da mão, ou 3,5% do valor que você inseriu aqui. Não foi o alvo que a gente gostaria, que seria o espelhamento de 18% para cima. Tu saiu apenas com 3,5% da mão cheia, né? Se você colocou aqui, exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo, um número redondo para ficar mais fácil. Se você botou aqui 100 mil reais em PRIO, para você comprar PRIO, exemplo, para ficar mais fácil, tá? Ou você colocou 1.000 reais para colocar PRIO aqui, ou 100 mil reais, né? Vou botar 1.000 reais. Você botou 1.000 reais aqui no seu capital total, tá? Para você desenvolver essa puxada, você saiu com 3,5% de lucro, tá? 3,5% de lucro de 1.000 reais deu 35 reais, ao invés de dar 180, deu 35 reais, tá? Beleza, você botou 100 mil, obviamente, deu 3.500, ao invés de dar 18.500, enfim, tá? Então essa é a leitura do que aconteceu, não significa que falhou, mas, cara, com a característica que tínhamos aqui, tanto do force impulso tradicional, que estava rompendo uma máxima, quanto o indicador secundário também, o intermediário, que também estava forte, cara, estava querendo buscar 100%, talvez até terceiro alvo, né? Então tu vê que ele não desenvolveu. Não deu prejuízo, né? Mas também não desenvolveu até o nosso alvo final. Para mim, eu considero uma falha, tá? Uma falha da leitura do movimento. E vai acontecer, tá? Poderia ter acontecido N coisas aqui nesse momento de fevereiro de 2023 para trazer essa fraqueza, tá? Aí, putz, cara, né, tem a questão toda macro que acontece que o mercado desenvolve, gera um topo duplo e tudo mais. E você pode trabalhar essa movimentação. Tem um pivô de baixo com inclinação e força compradora aqui, por exemplo. Beleza? Então, enfim, essa seria a leitura inicial aí do nosso impulso triplo, né? Uma coisa, né, detalhes agora que eu venho percebendo também de forma bem legal. O que acontece? Quando acontece uma embicada, tá, de dois impulsos, por exemplo, vou tentar trazer aqui, ó. Vai piscar de novo, né, cara? Esse point to fix pisca toda hora que eu inicio ele, é chato. Se alguém souber como melhora isso, por médio, vai me ajudar 100%, porque eu sou viciado no point to fix, mas só que ao mesmo tempo ele tem esse bugzinho. Eu tô até evitando usar ele, uma pena. Mas assim, o que acontece? Quando eu vejo uma embicada, né, dos dois, por exemplo, tem um impulso intermediário, que é esse amarelo, descendente, e tem um impulso principal, né, o primário, o de curto prazo que a gente usa, crescente, eles embicam, um tá contra o outro. Cara, gera um conflito, gera uma indefinição. Essa indefinição geralmente é característica do quê? O mercado pode estar fazendo um fundo, certo? Quando acontece uma embicada dessa, um batendo bicada com o outro, às vezes gera isso, tá? Quando tá bem visível, tá? Quando você tá bem visível isso. Vamos caçar algum momento que aconteceu isso? Vamos ver se a gente acha algum aqui. Bem visível, né? Que tá bem assim um contra o outro, tá? Ó, aqui, por exemplo, a gente teve dois, ó. Teve um que a gente teve, foi azul, bem longa, e a verde, que é curta, cara, ele chegou a beijar azul longa. Isso é muito, muito volátil, tá? É quase um sinal de exaustão, ainda mais quando a azul tá descendente e a verde tá crescente. Acontece o quê? Criou-se um fundo, tá? Criou-se um fundo. Beleza? Tanto que depois a gente viu que o mercado tenta renovar a mínima aqui sem inclinação positiva, tá? Do impulsão do curto prazo, trazendo uma leitura de que, cara, apesar de ter força vendedora, ele não tem momento para isso,
né? E esse momento estava clássico que ele veio testar aqui a longa, né? E aí ele tenta perder mínima e falha a renovação de mínima. E não era uma renovação de mínima fácil de você identificar, não. Porque se você pegar uma leitura clássica, cara, era uma correção tipo um power breakout de venda no diário, pullback, né? Nessa região de fundos rompidos, né? Ou seja, é uma bipolaridade aqui que gerou, né, uma bipolaridade, perdeu médias longas, ou seja, a média de 9,21 encostou uma na outra. Era um power bonito, né? Que não desenvolveu porque não tínhamos inclinação no momento dos pivôs, tá? De baixa. Ou seja, o momento que ele já perdeu essa mínima aqui com inclinação negativa, e depois ele tentou renovar a mínima, a inclinação lateral, você poderia visualizar no impulso triplo para ver o que ele pode me ajudar mais. Entendi. A gente tem aqui uma leitura de médio prazo crescente, a de curto prazo descendente. Ele acabou de testar 200 longa, né? Então, quer dizer, por isso que gerou trouxe essa visão um pouco mais complexa pra gente. Beleza? É uma forma, tá, da gente olhar o impulso. Ou seja, vamos trazer uma nova leitura aqui, outro momento. Aqui, ó, foi um momento bem interessante. Ou seja, a gente tem aqui um impulso crescente, né? O curto prazo, e o intermediário descendente. Ó. O que aconteceu aqui? O mercado dá uma travada, né? Ou seja, eles se embicam aqui. Tudo bem que não tem força compradora, tá? Nossa confirmação não teria nada para fazer aqui, beleza? Mas você vê que tá com dificuldade, né, de desenvolver alguma coisa, até mesmo pelo próprio impulso, a gente já consegue ter a leitura dessa natureza, né? Com a falta de força, então, é não fazer nada, sentar na mão, né? Beleza? Ó, aqui foi um caso também, ó, descendente, o intermediário, e crescente no curto prazo, ou seja, a nossa leitura clássica crescente e a secundária decrescente, descendo, né? O que gerou aqui? Gerou um topo, uma congestão, o mercado congestionou por vários dias, chegou a perder um fundinho antes de andar, certo? Então, essa é a leitura que a gente traz, né? Aqui, ó. Aqui mais uma leitura. O mercado vinha crescente, uma força de crescente, né? De vendedora nesse caso. Mas ó, que essa inclinação aqui, a intermediária estava descendente, trazendo uma indefinição também, tá? Então é uma forma da gente ver, né? Tentar ajudar, né? Nessa leitura e cada vez filtrar mais, porque você não necessariamente precisa e é obrigado a operar todas as entradas, como eu falo sempre para vocês, tá? Então eu aqui acabei trazendo uma visão de que assim, se você quiser filtrar mais, vai ficar cada vez melhor. Aqui no caso as duas estavam andando juntas, ó, e acabou fazendo um pivôzão de alta nervoso. Você poderia ter pego esse primeiro pivô ou o segundo pivô, né? Obviamente os stops sempre estão nos fundos. E cara, quando as duas inclinam juntas, meu amigo, olha lá, olha o puxadão que dá, né? Ou seja, se você fosse buscar um pivôzinho aqui, esse último pivô de alta esperado para cima, você sairia aqui no 24,50. Mas com essa inclinação e força compradora da curto prazo, o que você poderia pensar? Assim, ó, cara, sei não, hein? Pode dar uma beijada nessa longa aqui que tá descendente. Quando beijar a longa, eu posso pensar em sair. Vai que confule com o terceiro alvo de Fibo, né? Que você poderia traçar aqui. Aqui eu tô dando uma ideia, tá? Será que eu posso esticar até o 26,50? Aí o mercado vai, anda, ó, e beija, né, a azul, ou a verde ou amarela, né? Beija um azul, que estava descendente, ou seja, acaba ficando flat. E aqui você poderia sair no terceiro alvo de Fibonacci, ou seja, deu uma esticada boa, né? Ao invés de sair, poderia sair no 26,50, não estou nem botando 59, que era a máxima da máxima, vou botar 50, tá? Ao invés de você sair aqui no 24,70. Ou seja, pô, para 26,50 aqui, 26,70, né, que eu falei? 50, né? 26,50, a gente está falando aqui de uma alta de mais de 7,8%. Cara, para um swing trade, 7,8%. Tem gente, cara, que até hoje não consegue tirar 7,5% de um trade, gente. Aqui você está esticando por mais 7,5% com uma leitura secundária de uma operação que já está em andamento, que as duas confluíram. Vocês estão entendendo? Assim, como a gente está chegando, né? O que a gente está tentando fazer? Claro que, cara, vai ter mercado lateral que a gente não vai conseguir fazer nada, tá? Vai tomar stop? Vai, não adianta. Pivô Pro não é aquela nada mágico. Se fosse alguma coisa mágica, eu estaria, sei lá, milionário ou, né, alguém já teria me caçado, né? Em Rio de Janeiro, pô. Então é alguma coisa desse cenário, tá? Obviamente que isso aqui é algo que auxilia muito no nosso tomar de decisão, para a gente identificar se realmente o que a gente está vendo tá com certeza, não tá certo. É aquele cara, putz, gente boa demais, é como se fosse um mica do lado de vocês, o tempo todo que vocês quiserem fazer um estudo, uma análise, sacou? É meio que isso, cara, e é muito bacana, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada de novo em outro cenário que a gente pode visualizar aqui.
Tivemos aqui, ó, rompimento de uma máxima, um pivô, né? Depois que o mercado cansa de trabalhar uma leitura mais vendedora, faz um pivô de alta, temos força e inclinação compradora, as duas, né, a curta e a média andando na mesma direção, pô, para cima, né? E aí, cara, o mercado depois faz uma correção complexa, faz um novo pivô de alta. Esse novo pivô de alta foi o suficiente para verdinho aqui, ó, dar uma respirada e fazer um rompimento de máxima com as três linhas agora na mesma direção, trazendo um baita movimento, né, cara? As três linhas aqui, tanto a atual, né, a curta, quanto a intermediária, quanto a longa, direcionalmente para cima, mais uma porrada para cima. Não parece, meu amigo, mas aqui é um power breakout bonito, com stop de 11,3%, que chegou a dar 38, tá? É muita coisa, tá? É muita coisa. Mas enfim, né, é muito bacana, né? Vamos ver outro momento aqui, ó. Ó, embicou, aqui deu uma embicada, o mercado lateralizou por alguns dias, depois deu continuidade, os dois viraram para a mesma direção que se era para baixo com força vendedora. É uma possibilidade, tá? Vamos ver aqui o que a gente acha aqui de mais interessante. Ó, embicou aqui, né? Mas aqui tava legal, dava para andar. Aí, às vezes elas vão ficar assim, ó, meio flats uma com a outra, né? Uma vai querer embicar com a outra, tá? Uma tá querendo subir, a outra tá descendente. Dá uma congestionada, né, cara? É meio visível, o mercado não tem aquela direção, aquele tesão todo de ir para um lado só, né? Ou seja, ela fica um pouco travada, beleza? Mas é uma forma, tá, cara? Não é, como eu falo para vocês, não é algo oficial, né? É algo que a gente não é algo ainda que está 100% oficializado, é algo que a gente está estudando, que vocês vão trazer aqui outras formas da gente ver essa movimentação ou algum tipo de atualização, a gente vai estar sempre aberto para isso, obviamente, tá? E, obviamente, cara, uma outra coisa também interessante que eu vi é quando, né, já deve ter um exemplo como esse, né? Quando a longa, essa azul, tá flat ou descendente, e a verde vem em direção azul, cara, tem maior característica disso aqui é sinal de exaustão, tá? É uma nova leitura de sinal de exaustão. Então, por exemplo, aqui, ó, foi uma espécie de sinal de exaustão, tudo bem que foi na pandemia, isso aqui também, né? Mas, claro, como é que você vai saber quando que vai ter chegar no seu fim? Poxa, tinha aqui, né, azul flat e a verde rompeu o azul. Aqui já era um possível sinal de fundo, né? De exaustão macro, né? Ó, aqui, isso aqui foi lindo, porque as três estavam crescentes, né? Olha só. Cara, e olha que tinha a curta, a média e depois a longa vira para frente, vira para cima, que dá uma pancada, né, cara, fortíssima, né? Beleza? Muito forte. E aí depois a curta vai perdendo força. Por isso que eu falo que a curta é extremamente importante, ó. A curta vai perdendo força, enquanto as outras longas ainda estão muito direcionais. E aí o que você vê na curta? Tentou renovar topo, ó, tentou renovar topo sem força compradora e quase inclinação negativa, né? E aí trouxe que é sinal de topo. E foi um topo pré-coronavírus, né? Me desculpa, mas foi um topo pré-coronavírus. Sim, Pivot Pro em alguns ativos, né? Em muitos ativos ele conseguiu visualizar isso, né? Então aqui no segunda tentativa de máxima já tinha força vendedora, era um teste de topo, não era um pivô de alta. Aqui tinha fraqueza na renovação de máxima, depois veio um teste de topo e depois veio o coronavírus, né? Cara, sensacional, né? Isso aqui para mim já vale ouro, né? Beleza? Já é uma leitura sensacional. Então é isso, cara. Bem legal, tá? Vamos ver se aqui no Prio a gente tem mais uma nova. Olha, pivôzinho de alto com as três altas é muito forte. É uma puxada muito forte. Aqui, por exemplo, ó, bicou. Ó, deu uma bicada. Uma tava descendo, outra tava subindo, e aí deu uma bicada, gerou fundo. Tá? Gerou uma região de fundo ou topo, né? Poderia ser fundo ou topo, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. É sinal clássico, tá? Ó, você vê de cara, você não precisa ficar vendo se tem ângulo ou não. Aqui, ó, descendente, a intermediária, a curta crescente, sinal de topo, certo? As três andando na mesma direção dá um puxadão forte. Ó, puxadão forte. O mercado tava super esticado já também. Ó, mesma direção, curta com a média, pancadão para cima, muito forte, tá? Essas pancadas são muito fortes para cima. Embicou, ó, olha que legal, cara. Interessantíssimo. Claro que não fez o pivô de baixa macro, né? Que seria o suficiente. Eu não consigo fazer uma linha reta aqui. Mas enfim, você percebe, é visível, né? Que esse aqui não fez uma renovação de mínima. E por mais que tivesse feito uma inclinação de mínima, né? Se você tivesse aqui o impulso triplo, a intermediária estava contra a principal, né? Trazendo aí um conflito que gerou um fundo, certo? Então, cara, é legal, né? Assim, uma forma de você te ajudar a ter algum tipo de confirmação, certo? Ó, as três, pelo menos a intermediária e a curta na mesma direção, é uma parada que desenvolve muito forte. Depois ela congestiona, a curta dá uma nova entrada aqui, ó, mais um pivôzão lindo, enfim. Cara, mas é bem bacana quando a gente consegue visualizar, né, algum tipo de exaustão. Olha o bico aí, ó, né? Aqui teve um bico, né? Aqui esse bico foi de quê, galera? Vamos lá.
mercado tá lateral para começar, né? A gente não consegue nem ter uma leitura de que isso aqui vai fazer, porque o mercado vinha de uma queda, fez um rompimento de uma máxima com força, corrigiu. Na hora que ele estava corrigindo, ele fez um bico, tá? Então, quer dizer, o bico, cara, aqui foi quase uma. Cara, senta na mão, né? Que não tem o que fazer. Porque podia ser bico de fundo, bico de topo, porque o mercado tá lateral. Mas aqui ele fez um fundo, depois fez uma congestão e tal. O mercado não teve tendência suficiente, o mercado continuou caindo, né? A curta e a média, a intermediária também caindo, fazendo o mercado fazer correções fracas, não chegou a perder uma mínima. Eu não sei se chegou a perder mínima aqui, tá? Depois tem que ver. Eu acho que não. Vou até traçar uma linha aqui, né? Porque às vezes eu fico meio cego. Não, não chegou a perder mínima, não, tá? Chegou a testar a mínima, mas se perdeu a mínima foi por um centavinho, né? Acho que não perdeu. Vou até ver aqui, cara. Mínima. Ah, não, aqui já tá 25 centavos, não perdeu não. É porque isso aqui também já desci pra caramba, já tá em agosto de 2016, já perdeu completamente a leitura, né, de valor. Tá, mas enfim, né, essa seria a leitura, tá, do nosso desse impulso triplo, veio, né, para tentar ajudar. Pode ajudar muitas pessoas, mas para outras, para falar, ih, Mica, ficou muito confuso, eu quero um negócio simples, preto no branco, subiu, tá verdinho, subiu ali, tá acima da linha guia, tá subindo, é golaço, a gente faz o gol ali, tá muito simples, ótimo, pô, entendeu? Mas quem quiser fazer um ajuste mais fino, ou trabalhar um intraday, pegar uma movimentação, um índice futuro, 30 segundos, que é difícil, né, 2 minutos, é um mercado difícil, muito volátil, a gente sabe disso. Então aqui você talvez trabalhar um impulso triplo que te ajude também, né? Às vezes um conflito, alguma coisa que você consiga visualizar de forma muito clara, né? Possa trazer para você uma leitura aí mais saudável, tá? Ó, as três aqui, ó, subindo, ó, que pancadão no índice futuro, né? Deu uma pancada boa, né? Então, quer dizer, é óbvio que a gente às vezes tem conflito, ó. Olha o bico aqui, ó. Uma descendo, outra querendo subir, gerou um bico aqui, um fundo, né? É bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. O problema é que tem muito gap. Esse aqui foi o indicador, né? Também, 30 segundos, foi um porradão para baixo. Cara, então, quer dizer, a gente consegue visualizar, né, às vezes, a criação de alguns fundos de topos. Vamos ver se a gente consegue ver aqui o cruzamento da verde de conflito. Vamos ver aqui, ó. Ó, olha só que fundo legal. A gente tem aqui, ó, a verde crescendo, a azul descendo, a verde cruzando a azul de forma contrária gerou um fundinho, né? Um fundinho bacana, né? Por sinal. Então, quer dizer, a gente consegue visualizar determinadas coisas aqui de forma bem interessante, tá? Ó, olha que pivôzinho de baixa legal, com inclinação força vendedora, as duas, né, curta e a média andando para cima, né? E aí chegou o momento que as três cruzaram uma na outra, obviamente esticado demais, né? Congestiona, tá? E aí a verdinha aqui, ó, não consegue confirmar mais que é um pivô de baixa. Tanto que gerou uma indefinição bem grande aqui. Tanto que a gente até tentou comprar se acontecesse o rompimento. Aqui eu lembro desse trade, né? Não tinha nada a ver com o impulso triplo, mas era mais no impulso curto. Fraqueza de força vendedora com um impulso negativo. Se ele rompesse esse afunilamento para cima, era uma possibilidade de compra, galera, tá vendo? Aqui, porque não tínhamos força vendedora no momento, tá? Que ele começa a diminuir a força vendedora e o mercado tem força negativa, fazendo o mercado, se fosse fazer um repique, tinha momento aí para fazer um scalp, uma operação contra a tendência. Enfim, operações ali bem mais exóticas, né? Então, galera, ó, olha que legal, mais um, ó. O mercado tentou fazer um pivô de baixa, né? Mas tínhamos a intermediária descendo, a curta crescendo, bicou, fez fundo, e o mercado tinha uma tendência de alta ainda. Ó. Como é que você vai fazer um pivô de baixo aqui, nesse cenário, com uma leitura muito macro de alta? Ou seja, não tá deixando você fazer isso aqui, né? O bico, se você quisesse trabalhar o bico, né? Beleza, galera? Então esse ficou um vídeo gigante, era para ficar um vídeo pequeno, mas acabei fazendo vários exemplos de vários tempos gráficos e vários ativos, né? Então, trazendo para vocês aí essa leitura. Pode ajudar alguns, tá? Se for ajudar, ótimo, tá? Que bom que a gente consegue ajudar mais alguma coisa. Se for atrapalhar, simplesmente você não usa, porque o Impulse e o Force clássico já é uma mãozaça na roda, né? Então já ajuda bastante a gente, diminuindo o nosso risco, né? Ou seja, diminuindo a forma que a gente pode tomar um stop, certo? Meio que isso, né? Show de bola, galera. Vamos que vamos? Então, é isso. Um ótimo domingo para vocês. Vamos nessa. Um abração. Vai estar disponível já, tá? Esse Impulso Triplo já está disponível na última atualização que eu fiz, que foi no início do mês. Então já está disponível para vocês aí baixarem, né? Utilizarem Impulso Triplo ou testarem, vocês identificarem alguma coisa interessante para gente, para trazer aqui para a gente trabalhar também. Beleza? Vamos junto. Um abraço.